Uma vez mais, estamos diante das Escrituras, o livro dos livros, com a grande oportunidade de lermos a Bíblia e sermos abençoados. Quero convidar você para continuar lendo a Bíblia comigo todos os dias, 3 capítulos diários, onde podemos ir aprendendo mais e mais das coisas de Deus. Hoje eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 1 ao 14, 2 Crônicas capítulo 20, do versículo 1 até o capítulo 21 e o primeiro versículo, Salmos 78, versos 56 ao 72. Vamos então a João capítulo 14, a partir do versículo 1. No último áudio nós falamos a respeito de João capítulo 13, um capítulo muito importante, onde Jesus está com seus discípulos. Ele amou seus discípulos até o fim, ele dá uma grande lição de humildade, lavando os pés aos discípulos. Entra a história de Judas Iscariotes, o que aconteceu ali naquela mesa, e depois Jesus, a partir do verso 31, nos passa o novo mandamento. Pedro é avisado, e então, diante de toda essa realidade, Jesus percebe que seus discípulos estão aflitos, estão perturbados, e ele lhes diz essa palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu posso imaginar tentando transportar-me para aquele momento, tentando viver aquele momento que os discípulos estavam vivendo com Jesus, naquela mesa, com tudo o que estava acontecendo. A pergunta de Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus dizendo que para onde ele iria, Pedro não podia ir com ele agora, mas depois poderia ir. E ele estava falando a respeito da sua própria vida. E diante de toda essa expectativa, Jesus usa essa palavra: não se turbe, não se agite, não cause uma comoção interna, não perca a tua paz e a tua tranquilidade, não perca esta firmeza de espírito, não deixe que a angústia e a ansiedade tome lugar do vosso coração, da vossa mente, das vossas emoções, de tudo aquilo que está ligado com a vossa alma. Nos dias atuais, vivemos em um mundo de muita turbulência e ansiedade. Estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas estão depressivas, estão ansiosas, estão perturbadas. Este lugar da mente, da alma, dos desejos, esse lugar do entendimento, dessa faculdade que Deus deu ao ser humano, está perturbado. Desse interior está desequilibrado por tantas ansiedades, por tantas perguntas: da onde vim? Quem sou? Qual é o propósito de estar aqui nesta terra e para onde vou? Diante de toda esta insegurança que os discípulos estavam naquele momento difícil, Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não se turbe a vossa alma. Credes em Deus, crede também em mim. Tenha confiança que, ainda que o momento pode ser de agitação, de perturbação, de perguntas, mas confia. Ainda que o barco possa estar sendo sacudido pelas ondas das dúvidas, dos questionamentos, das ansiedades, saiba que dentro desse barco Jesus está. Então confia, descansa. Era isso que Jesus estava querendo passar para os seus discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Novamente, Jesus traz a expectativa dos céus, da eternidade, das moradas eternas, daquilo que os discípulos precisavam entender.
que a vida deles não consistia em alguns anos de vida nessa terra e tudo terminava. Hoje, da mesma forma, muitos estão andando, vivendo somente para esta vida. Uma das grandes preocupações que tenho é que escuto muitas mensagens, muitos pregadores, muitas pessoas pregando, usando a Bíblia para trazer mensagens de exaltação ao homem. O homem se tornou, em boa parte das pregações em nossa atualidade, o centro. E o homem não deve ser o centro. A terra se tornou o centro. E a terra não deve ser o centro. Deus deve ser o centro. E os céus devem ser o nosso alvo de chegada. Jesus foi preparar moradas. Jesus foi preparar um lugar. E este lugar já está pronto. E ele já está às portas. Ele disse: eu vou e eu vou voltar. Aqui, uma vez mais, vemos a mensagem da volta de Jesus. Ele está muito perto. Muitos não acreditam, muitos estão como nos dias de Noé, mas ele vai voltar e a sua volta está muito próxima. Então prepara-se para esse grande dia, o grande dia da volta do Senhor, que a Bíblia diz que será em um abrir e fechar de olhos. Jesus vai voltar e a palavra de Deus diz que ele virá nas nuvens dos céus. O Espírito Santo levará a igreja, ou seja, todos aqueles que se renderam a Jesus, que nasceram de novo, que foram transformados pelo poder do Evangelho, que prega a mensagem da cruz, do Calvário, do arrependimento de pecados, aonde o centro não é o homem, o centro é Jesus. Os discípulos, e da mesma forma você e eu, eles tinham dificuldade de entender os ensinos do Senhor. E Jesus estava falando de eternidade. E eles aqui estão preocupados com como vamos ter direção aqui para essa vida terrenal. No versículo 4 diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E o versículo 6 diz algo maravilhoso. Jesus responde, não somente para Tomé, para todos os discípulos, mas não somente para os discípulos daqueles dias, para você também, que está procurando o propósito na vida, que está procurando sentido na vida, que está procurando a verdade, que está procurando vida em tua vida. Jesus respondeu, e ele disse: eu sou. Veja que aqui Jesus usa mais uma vez essa grande expressão do Adonai, do Elohim, do Deus que existe, do Deus que é antes e que é depois e que é durante, o Deus eterno, o Deus que disse lá no princípio: eu sou. Disse para Moisés: se perguntarem quem te enviou, diga que o eu sou te enviou. Aqui mais uma vez Jesus se manifesta, deixando claro a sua divindade. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aqui Jesus ajuda os discípulos, a você, a mim e a todos nós, a entendermos por que viemos a este mundo, por que vivemos nele, qual é o nosso destino, qual é o propósito de estarmos aqui. Jesus é o caminho que leva a Deus. Quando nós lemos eu sou o caminho que leva a Deus, lembro-me do que Paulo escreveu aos Efésios dizendo: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ambos nós temos uma aproximação, um relacionamento, podemos chegar a Deus através deste caminho. Jesus está dizendo algo que me faz lembrar também Hebreus capítulo 10, versículo 20, que diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja que algo profundo podemos encontrar aqui nas Escrituras. Observa comigo esse texto. Ele, o próprio Jesus, disse: eu sou o caminho, porque ele abriu o caminho. Ele abriu um novo e vivo caminho
para levar-nos ao Pai. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo algo relacionado ao conceito, à visão que os judeus tinham a respeito do tabernáculo, aonde ali no tabernáculo havia a porta do átrio, que representava o caminho, a porta para o lugar santo, que representava a verdade, e a porta para o lugar santíssimo, que representava a vida. E essa porta para o caminho era a porta de entrada. Ninguém podia entender o que havia dentro do tabernáculo se não passasse por aquela porta. Não havia como olhar pela cerca, não havia como ter uma visão desde fora para o interior. Era necessário entrar pelo caminho. Não há como você entender os planos de Deus, não há como você entender a vontade de Deus se não entrar pelo caminho, que Ele mesmo abriu este véu pela sua própria carne lá na cruz. Ele estava abrindo esse caminho para você. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos, eu sou o caminho. Entenda bem, ele não disse um dos caminhos, eu sou o único caminho. Prega-se muitas verdades, prega-se a respeito de líderes de religiões, de fundadores de religiões, mas nenhum deles disseram o que Jesus disse. Essa frase é única dele, do Senhor Jesus. Ninguém disse o que ele disse e ninguém fez o que ele fez. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, sim, para que você chegue ao Pai, tem que ser através de mim, porque fui eu que na cruz abri com minha própria carne. Aleluias! O caminho para que todos, desde Adão até o último que vai nascer neste mundo e morrer, possa chegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há outro caminho. Não, as religiões não salvam. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus dado por Deus que pode nos levar aos céus. Somente Jesus. Ele é o único caminho. Ele é essa porta que nos leva ao átrio do tabernáculo. E quando entramos por este caminho, nós vamos entender o que Deus quer nos dizer sobre discipulado, não sobre prosperidade, não sobre egocentrismo, não sobre humanismo, onde o homem é o centro. Lembro-me que a única vez que Jesus chama o homem ao centro é para expor a fraqueza, a debilidade dele, mas também para curá-lo. O homem da mão mirrada é chamado para o centro e ali Jesus expõe a sua enfermidade e o cura. Diante deste mundo que está cada vez mais levando o homem em um inchaço, para que ele seja o centro das atenções, eu quero denunciar este falso ensino e dizer que a mensagem do Evangelho tira o homem do centro e coloca Jesus no centro. E quando entramos pelo átrio, o que é que encontramos lá dentro do átrio? Encontramos um altar de sacrifício, ou seja, quando entramos e iniciamos a vida de discipulado com Jesus, a primeira coisa que aprendemos é morrer para nós. Ou seja, não há centralidade em nós. Não há exaltação para o eu. Há um altar onde eu preciso morrer para a minha vontade e fazer a vontade de Jesus. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E quando estou ali, e eu morro para mim, e depois de passar aquele altar de pedras, eu entro para uma dimensão mais profunda, onde havia no tabernáculo uma pia de bronze, onde ali eu me vejo no bronze. O bronze era usado como espelho, e ainda é em muitos lugares. Então o sacerdote se via a si mesmo, e ele tinha que se lavar naquela pia. A palavra de Deus, ela é como água. E a palavra de Deus, ela nos lava. Por isso, a leitura da Bíblia diária. Quanto mais lermos as Escrituras, mais firmados estaremos e mais limpos estaremos.
Mas quando passamos aquela pia, aonde olhamos e vemos a nós ao ler as Escrituras, chegaremos então na porta do lugar santo. Não é maravilhoso estudar as Escrituras? Não é bom mergulharmos nas sagradas letras? Quantas revelações Deus tem para nós! E quando estamos na porta do lugar santo, aquela porta para os judeus, ela era chamada da porta da verdade, porque a verdade é o que traz luz, revelação e rompe toda a mentira, todo o engano. E quando nós lemos a palavra de Deus sobre o tabernáculo, ali havia o candelabro, ou seja, ali havia luz, havia um azeite depositado naquele candelabro. Então, quando o sacerdote entrava ali no lugar santo, havia luz, ou seja, havia revelação. E a revelação de Deus é a sua palavra, é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1, verso 14, como ele mesmo disse em João 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos dizem, eu tenho a verdade, e hoje, em uma geração líquida, em uma mentalidade onde tudo é relativo, não há mais absoluto. Não há mais uma verdade absoluta. Esse é um grande engano, é uma grande mentira. Porque sim que há verdade absoluta. Hoje se fala de que tudo é relativo. Você está falando dessa verdade, mas é a sua verdade. Eu tenho a minha verdade. Não, espera. Vamos corrigir esse término. Nós não estamos então falando de verdade quando falamos de relativismo. Nós devemos então dizer a palavra opinião. Essa é a tua opinião, essa é a tua experiência, essa é a minha opinião, a minha experiência. Mas verdade, ela é absoluta. A lei da gravidade, a lei da física são verdades absolutas, independente de onde seja. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A lei da gravidade diz que se eu soltar uma caneta, ela vai cair. E isso pode acontecer na China, no Brasil, na Holanda, aonde for. Leis, elas estão ligadas com a verdade. E essa é a lei da vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E diz a própria Escritura, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Cristo é a expressão desta verdade quando ele veio a esse mundo e se manifestou. Então nós, conhecendo a Cristo, somos libertos de toda mentira, mentira a respeito de nós mesmos, mentira a respeito de falsos ensinos, mentira a respeito de eternidade, de dogmas, de religiosidade, de espíritos enganadores. Nossos olhos serão abertos e seremos livres, libertos para a glória de Deus. E então desfrutaremos deste lugar santo, onde há este candelabro que representa a luz, a revelação, onde de um outro lado há uma mesa com pães, onde nos alimentamos da palavra, desta verdade, e depois há um altar chamado altar de incenso ou altar de intercessão e também altar de adoração. Por último, Jesus disse, eu sou a vida. E ele se referia ao lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, aonde ali estava a Arca de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Na Arca da Aliança havia 3 objetos lá dentro. Havia a vara de Arão que floresceu, havia as tábuas de Moisés e havia uma porção de maná. A Arca da Aliança representa a mesmíssima presença de Deus para o povo de Israel. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ali não havia luz. Observe isso. Na Torá, no Pentateuco, aprendemos isso. Não há luz no lugar santíssimo. A luz chega até o lugar santo. Então, no lugar santíssimo era completamente escuro. E aí nós perguntamos, como no lugar santíssimo havia a presença de Deus, a própria presença de Deus, mas não havia luz? Se a presença de Deus, ela simboliza luz, revelação, claridade, por que ali não havia luz?
Eu tenho um entendimento a respeito disso. Era porque Deus queria que o sumo sacerdote ficasse completamente em sua presença, sem dependência de visão humana. Quando entramos na presença de Deus e ali permanecemos, não vamos mais ver com os nossos olhos naturais. A nossa visão será transportada a uma visão celestial. Quando uma pessoa anda na presença de Deus, ela não consegue mais olhar com os olhos naturais aos demais, ao seu semelhante, ao mundo. Sua visão é mudada. É isso que eu entendo. Por que não havia luz? Porque o sumo sacerdote tinha que ficar em total dependência do Senhor, do Adonai, do Elohim, do Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos cheios de vida, a nossa visão humana já não tem mais importância. Nós ficamos cegos para o que não tem mais importância e ficamos completamente dependentes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a vida de Deus, ela é abundante em nós. A Arca da Aliança tinha, como eu disse, 3 elementos. A vara de Arão. A vara de Arão floresceu em uma situação quando Israel murmurava da liderança de Moisés e de quem seria de fato o sacerdote que Deus tinha escolhido. Moisés é dirigido por Deus e coloca-se ali então 12 varas e a vara de Arão, e elas estão ali colocadas. No outro dia, e colocaram um nome. E no outro dia, quando eles voltam para aquele lugar, a vara de Arão tinha florescido. Como é possível? Não havia vida nela, mas Deus lançou vida naquela vara cortada. Quando nós estamos em Cristo, ainda que tenhamos sido cortados, feridos, quebrantados na vida, nós vamos dar frutos, nós vamos produzir, porque nossa vida não dependerá mais de estarmos ligados nessa terra, mas ligados na videira verdadeira. Nós vamos produzir, nós vamos ser curados, nós vamos ser restaurados, porque a vida de Jesus está em nós. Por isso ele disse: eu sou a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então haverá fruto, ainda que nós teremos as marcas, as cicatrizes das feridas e dos cortes, mas haverá fruto, porque seremos curados dos traumas. Haverá frutos, porque seremos curados dos medos. Haverá frutos, porque o Senhor restaurará a nossa vida, como restaurou a de Jó. Quando ele olhou uma árvore cortada, ele disse: se há esperança para ela, que ela estava dando o broto, que ela estava nascendo, revivendo, ele disse: então há também esperança para mim. No lugar santíssimo, aonde nossa visão já não é importante, aonde nós passamos pelo caminho e pela verdade e estamos na vida, vai florescer, vai dar fruto. Vamos dar frutos para a glória de Deus, frutos que vão permanecer. E o que é de fato o fruto? O fruto é em si a semente. Se você pensa em uma maçã e você come a maçã, você não pode dar fruto, porque você comeu o fruto. Mas se você dá a semente, então dará fruto. Quando nós colocamos a semente na terra e deixamos ela germinar, deixamos ela crescer, ela vai dar fruto. Quando nós morremos para nós, a morte gera a vida no reino. Você entende isso? Quando você nega a tua vontade, a vida de Deus será abundante em você. Tudo isso acontece lá no lugar santíssimo, trazendo como o símbolo a vara de Arão, as tábuas de Moisés, representando a lei de Deus. Deus escreveu em tábuas de pedra e hoje Ele escreve nas tábuas dos nossos corações. A Deus seja toda a glória, a Deus seja toda a honra. Como você guia a sua vida? O que está escrito no teu coração? O que é que prevalece? A opinião da mídia? O que as novelas estão dizendo? O que os atores, as pessoas de influência estão dizendo? Ou a palavra de Deus? O que é que está escrito nas tábuas do teu coração? Em uma visão do profeta, Deus disse para ele: olha essa parede. E ele olhou e ele viu um buraco. E então ele entrou dentro desse buraco e ele olhou para a parede do lado de dentro e havia pinturas de ídolos, de deuses. Essa passagem bíblica
nos fala muito, porque representa o que muitas vezes temos dentro do nosso coração e que ninguém vê. Mas Deus conhece as brechas, Deus conhece os buracos, Deus conhece as imagens, as pinturas, os deuses que guardamos em nossos corações. E Ele quer limpar isso, Ele quer escrever no nosso coração a sua lei. A pessoa que anda segundo a palavra de Deus, a sua linguagem é diferente, a sua conduta é diferente, o seu comportamento é diferente, ela chega e é diferente. Ali também havia, no lugar chamado vida, a palavra de Deus. Por último havia o maná que representa o alimento, a nutrição, o que faz a gente estar forte. Todos os dias eles tinham que sair da sua tenda e buscar o maná. Eles precisavam para se alimentar. O maná representa para nós uma vida saudável, uma vida onde nos alimentamos das coisas de Deus, da vida de Deus. Quantas riquezas, não é? Quantas coisas maravilhosas nós temos aqui, em apenas um versículo, em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único acesso que temos a Deus é através de Jesus. Se você está perdido, Jesus é o caminho. Se você está no engano, Jesus é a verdade. Se você está morto, Jesus é a vida. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará por você. Vamos orar a Deus? Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado por sua palavra. Obrigado por sua revelação. E eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que estará ouvindo esta mensagem, até onde ela chegar. O Senhor sabe quem precisa ouvir esta palavra. O Senhor sabe, Senhor amado, as dúvidas, as feridas, Senhor, os temores. O Senhor conhece tudo. O Senhor, em sua soberania, fará com que essa palavra corra. E ela vai correr livremente, vai chegar e abençoar vidas. E eu oro, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe grande e poderosamente. Seja o caminho para aqueles que estão perdidos, seja a verdade para aqueles que estão enganados, seja a vida para aqueles que estão mortos. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida agora. Eu oro pela sua família agora. Eu oro pelo seu casamento, eu oro pelo seu coração, eu oro pelos seus filhos, eu oro pelos seus pais, eu oro pelo seu bairro, pela sua nação. Eu oro agora e peço-te, Senhor, encaminha este coração no teu caminho, no teu santo caminho. Liberta agora, faz com que caia as escamas dos olhos e gera vida, vida no Espírito. Eu creio na ação poderosa do teu Espírito neste momento. Eu creio que o Senhor está tocando agora e quebrantando. Eu creio que se essa pessoa parou de fato para ouvir esta palavra, que não é minha, mas é tua, ela está sendo quebrantada, tocada, movida no seu interior pelo teu Espírito. E essa palavra está gerando vida nela agora. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que estou fazendo isso em obediência ao que o Senhor me disse que eu devo fazer. Transmitir tua palavra, colocando o Senhor no centro. Colocando o Senhor no centro. Abençoa esta vida agora, transforma agora, liberta agora, cura agora, salva agora, restitui agora a esta vida que está perdida, que se desviou do caminho, que retorne agora ao Pai através de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por mais essa oportunidade. No nome de Jesus. Amém. E amém. Se você deseja contato conosco, eu deixo aqui o nosso site, onde você pode encontrar o nosso e-mail, nosso número de WhatsApp, toda a informação que você precisa para fazer contato conosco. Se essa mensagem abençoou o seu coração, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Se você tem um pedido de oração, fique à vontade para entrar em contato conosco. O nosso site é www.vidaplena.com.br.
Nosso WhatsApp, mais 31 6 16 65 89 10. Repito, WhatsApp, mais 31 6 16 65 89 10. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.